Carta de Paulo aos Filipenses. Peço que você, por favor, acompanhe a leitura do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Diz-nos assim: esta que é a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós, diz-nos Paulo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, não se apegou ao fato de ser Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo, diz-nos Paulo, esse Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Esta é a palavra do Senhor. Nós estamos no capítulo 2 de Timóteo, e aqui Paulo vai tratar sobre como podemos desenvolver alegria quando nós passamos por problemas de relacionamento. E Paulo, na carta aos Filipenses, pontua alguns graves riscos à nossa alegria. No dia a dia nós temos problemas com pessoas, nós decepcionamos pessoas, pessoas nos decepcionam, nós traímos pessoas e pessoas nos traem, pessoas mentem para nós. Lamentavelmente, pessoas a quem amamos, nós ferimos. Somos feridos por pessoas a quem amamos. Lamentavelmente, não é incomum também na história de igrejas, em determinados momentos, vários partidos internos se formarem e um começar a disputar poder com o outro, prejudicando assim todo o reino de Deus. A gente percebe isso se você folhear, por exemplo, um capítulo. Nós temos o capítulo 4, você folheia aí uma página, no versículo 2, Paulo diz: eu rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Paulo envia esse mensageiro à igreja de Filipos e pede, por favor, estimule essas duas mulheres que são líderes na igreja a resolverem os seus problemas. A liderança dessas mulheres é muito importante, são mulheres de Deus, mas porque foram possuídas de vanglória, que é essa busca vã, tola, inútil de glória pessoal, elas estão fazendo um mal muito grande à igreja. Nascem as murmurações, nascem as fofocas, nascem as contendas, nascem as calúnias, nascem os falatórios e todos saem perdendo. É por isso que no capítulo 2, Paulo ele começa já dizendo:
não é se há, pois, alguma exortação em Cristo. Essa tradução está equivocada. Ela não consegue aproveitar melhor o que está no original. É mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo: uma vez que vocês são de Cristo Jesus, existe em vocês a exortação que vem de Cristo. Vocês são pastoreados por Jesus. Vocês têm o Espírito dele que os consola. E como vocês não querem perder essa intimidade com o Espírito Jesus, com o Espírito de Jesus, como é possível vocês desejarem perder a intimidade com as outras pessoas? Uma vez que vocês são de Cristo e são exortados por Ele, vocês também possuem a consolação de amor. Em momentos de fraqueza, o próprio Deus nos levanta. Em momentos de abatimento, de dores da alma, de crises de fé, de momentos de grande provação, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que não somos órfãos, pertencemos a Deus. E se nós somos consolados pelo Espírito Santo, que direito temos de desejar ser usados para fazer qualquer ruptura com as outras pessoas? Paulo segue dizendo: se existe comunhão do Espírito, não é se existe, é uma vez que existe comunhão com o Espírito Santo, uma vez que vocês estão ligados a Deus através do Espírito Santo, uma vez que vocês comungam de uma intimidade com Deus a ponto de serem chamados filhos de Deus, que direito vocês possuem de olhar para irmãos de fé, que também são lavados pelo sangue de Cristo, e dizer: com você eu não comungo intimidade, com você eu não divido espaço no mesmo lugar. Como é possível dois irmãos de fé, filhos de Deus, herdeiros das mesmas promessas, terem a condição de olhar um para o outro e dizer: não há espaço para mim no espaço onde você está? Paulo segue dizendo: uma vez que existem entranhados afetos e misericórdias, vocês são filhos de Deus, e por serem filhos de Deus, a parte mais íntima foi transformada, são as entranhas. Vocês agora foram feitos cidadãos da compaixão, da misericórdia. Vocês estão ligados em ternura ao outro. Vocês conseguem, sim, se ouvirem o Espírito de Deus que habita, não permanecerem endurecidos diante da dor do outro. Vocês foram feitos cidadãos da misericórdia. Isso faz parte agora é visceral, está no DNA de vocês. E uma vez que vocês estão em Cristo, não dá para ter divisão, para ter problema, para ter partidarismo, não dá mais para ter cisão na igreja. E Paulo faz um pedido a essa igreja, é mais que um pedido, na verdade, é uma convocação. Ele diz no verso 2: completem a minha alegria. Como a alegria desse apóstolo que havia plantado aquela igreja no meio de tanta dor seria completa? Paulo diz: minha alegria será completa com vocês pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, possuindo o mesmo sentimento. Como esse vínculo pode ser construído numa comunidade, com pessoas tão diferentes umas das outras, com interesses tão diferentes umas das outras? Paulo diz: vocês precisam se lembrar da unidade que perpassa a base de vocês em Cristo Jesus. Vocês foram ligados à árvore que é Jesus Cristo. Todos nós somos ramos hostis, que foram enxertados na verdadeira árvore da vida que é Jesus Cristo. Todos esses ramos hostis diferentes agora recebem a seiva de Cristo e produzem vida, porque recebem vida de Jesus. Então vocês precisam se lembrar: quem é o fundamento de vocês? É Jesus Cristo. A igreja, na visão de Deus, é um corpo que possui muitos membros. Paulo chega até a comparar: alguém com um dom simples pode exercer o papel do dedinho do pé, mas amputa aquilo ali, pega uma faca e faz uma ferida naquilo ali, passa um estilete ali, uma unha encravada, um canto de uma unha encravada, já causa uma dor insuportável. O corpo de Cristo é assim, é esse grupo complexo, todos interligados, pertencendo
a mesma árvore que é Jesus Cristo, de quem todos se alimentam. Paulo diz: uma vez que vocês se alimentarem dessa árvore que dá essa vitalidade, vocês entenderão que não estão em times opostos, vocês lutam pela mesma causa evangélica. Quais são os inimigos da unidade nos relacionamentos? Paulo vai dizer no versículo 3, o primeiro deles é o partidarismo, quando nós temos interesses de poder, e esse é o grande inimigo para os nossos relacionamentos, quando os nossos interesses por poder, eles são maiores que os nossos interesses por santidade, quando os nossos interesses para que nosso nome seja cristalizado numa instituição é maior que o nosso desejo de que o nosso nome seja escrito nos céus. Partidarismo é isso. Eu tenho uma causa, a causa de promover aquilo que eu creio. Isso é partidarismo. Eu brigo, eu massacro, eu atropelo pessoas, porque eu não arredo o pé de predileções, de gosto pessoal, de interesses de um grupo a quem eu represento. Eu tenho um grupo de amigos, o grupo dos meus amigos é afinado nessa ideologia e nós brigamos por isso. Quando o pastor ou quem quer que seja pensa diferente, a briga está estabelecida. Nós atropelamos quem tiver que atropelar. Paulo diz que um outro inimigo para a unidade da igreja é a vanglória. Essa palavra é muito forte, porque a raiz dela, a palavra principal aqui é glória. E glória é algo que pertence só a Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. E só acontecem os problemas na igreja quando qualquer um de nós, individualmente, deseja receber glória. Quando o nosso coração está deslocado e a gente faz o que faz para receber aplausos, quando a gente faz o que faz para que as luzes da ribalta foquem em nós, quando a gente faz o que faz para que tapetes vermelhos sejam estendidos e todos nos valorizem, nós estamos querendo glória pessoal. E normalmente quando a glória não vem, o reconhecimento não vem, e normalmente ele não vem, porque o nosso galardão está escondido em Deus, nós não esperamos recebê-lo dos homens, quando a glória não vem, nós nos magoamos. Ninguém me reconhece, ninguém nessa igreja me deu devido valor, eu dei minha vida, eu contribuí aqui, eu participei disso, e aí porque os seus desejos particulares não são atendidos, chega no momento e se rebela, sua glória não é satisfeita, sua vaidade não é alimentada, e isso machuca a unidade da igreja, por quem Jesus deu sua vida, é a vanglória. E aí Paulo vai trazer o remédio, para restaurar a unidade de uma igreja ferida. Ele vai dizer: façam tudo por humildade. Como é que eu desenvolvo a humildade? Primeiro, conhecendo quem nós somos. Para eu me tornar uma pessoa humilde, eu preciso conhecer quem eu sou. Eu sou um filho de Adão, que tem uma condição monstruosa para ferir, mentir e enganar. Eu tenho um velho Adão que pulsa dentro de mim, que se eu der a liberdade para ele e alimentá-lo, eu cometerei maldades inenarráveis. Eu mato, eu engano, eu minto, eu traio, eu firo. Esse é quem eu sou. Há um outro jeito de você desenvolver a humildade, é olhar para a sua finitude. Caminhe num cemitério de vez em quando, olha tantas lápides de pessoas que foram insubstituíveis ou que achavam que eram insubstituíveis. Ali está cheio de gente possuindo vanglória, que viveu vidas de partidos, que brigou com gente, que morreu amargurada, que se vingou de pessoas ao longo da sua trajetória, que lutou por causas, que oprimiu, que machucou, que recebeu açoites e feridas. Só há um jeito de eu desenvolver a humildade, é eu me conhecer como ser humano e olhar para a minha finitude. Eu sou pó, eu vou voltar ao pó de onde eu fui formado. A vida é como neblina, você olha para a neblina e está intensa, olha para ela de novo, se foi, deixou de existir. A vida, diz-nos a palavra de Deus, é como a flor do campo, sai o sol, ela está bonita, e aquele calor do sol a queima, ela seca, murcha, o vento vai e leva a flor, e ninguém se lembra da sua formosura,
lembre-se de sua finitude. Eu desenvolvo a humildade quando eu olho para o outro como alguém que tem mais importância que eu. E aqui é onde o bicho pega. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Jesus, e depois Paulo e os outros apóstolos que seguem a linha de Jesus, modificam um pouco a estrutura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz: olho por olho, dente por dente. Se alguém te fez mal, você vai punir. É a lei da retribuição. Jesus chega e diz: opa, você vai amar os outros como você ama a si mesmo. E o seu amor por si mesmo é um amor de preservação. Você faz de tudo para preservar seu corpo, preservar a sua vida. O amor por você mesmo é um amor que tem limites. Maridos, amem suas mulheres como você ama a si mesmo. Como Cristo amou a igreja e depois como você ama o seu corpo. Esse tipo de amor é limitado, porque você não se sacrifica. Ele é limitado pela autopreservação. Mais à frente, em João capítulo 13, Jesus diz: novo mandamento vos dou. Não é que vocês amem as pessoas como vocês se amam, que vos ameis assim como eu vos amei. O amor do Antigo Testamento, da lei, é o amor retributivo, do olho por olho, dente por dente. O amor do início da minha fala, nesse processo de transição, é para você amar o outro como você se ama, e você se preserva, então você nunca vai se sacrificar por ninguém. Agora, o novo mandamento é: amem como eu amei vocês. Tendo tudo, me fiz nada, para resgatar muita gente e conectá-las à verdadeira vida. Só assim a gente consegue considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, quando a gente conhece o amor de Cristo. Quanto mais você conhece o amor de Cristo por você, mais condições você tem de amar os outros acima de você mesmo. Porque isso é um tipo de amor complicado, porque as pessoas não vão te retribuir, na maioria das vezes não vão te elogiar, pelo contrário, os beneficiários do seu amor podem ser seus inimigos amanhã, podem ser seus perseguidores amanhã. Seu coração não vai se levantar em perseguição, em ódio e rancor, porque você os ama, não para alcançar alguma virtude, mas porque você conheceu o amor de Deus em Cristo por você. E esse amor é algo tão indescritível que ele transborda de você e derrama sobre os outros. Então, vivam em humildade, considerando os outros superiores a você. Tem espaço para briga numa igreja? Para disputa de partido? Para disputas de vaidade, quando isso aqui é interiorizado na alma da gente? Não tem. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se não é suficiente para vocês entenderem, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui do versículo 6 em diante, Paulo vai nos dizer o que Cristo fez no passado, o que realizou no presente e o que ele ganhou na eternidade. A humilhação de Cristo consistiu em: primeiro, ele é Deus, goza de poder, majestade, honra e glória. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Recebe culto dos anjos, mas ele não se apega a isso. Ele se esvazia do céu para um ventre de uma pecadora. Se esvazia do ventre dessa pecadora para uma manjedoura pobre. Se esvazia do céu para o ventre da pecadora, depois para a manjedoura, e agora para crescer na carpintaria, sem títulos humanos, sem honrarias. Se esvazia do céu para caminhar e conviver por pessoas que o trairiam. Se esvazia do céu a fim de ser feito maldição pelos pecados dessas pessoas a quem na eternidade ele amou. Depois que ele se esvazia de tudo, o texto diz que Deus o exalta. Ele dá o nome que está acima de todo nome. É por isso que Jesus diz: vocês querem ser os primeiros? Sejam os últimos.
a dinâmica do reino de Deus é muito diferente de vocês. Jesus diz isso, é diferente. Eu estou trazendo aqui uma contracultura, porque no reino de vocês, os reis se assentam em tronos, os poderosos nos primeiros lugares, recebem as honrarias nos jantares, o prefeito é tratado como a sua autoridade. No reino do meu Pai, os primeiros são os últimos são os primeiros. O maior é o servo de todos. Há alguns inimigos sérios para os nossos relacionamentos, para destruir a nossa alegria. Um outro inimigo chama-se a maldita amargura. Se você voltar algumas páginas, na verdade muitas páginas, e ir para o livro de Gênesis, capítulo 4, nós temos aqui o evento depois da queda, e esse texto foi escrito para nos mostrar a intensidade da queda sobre os descendentes de Adão e Eva. Deus se aproxima de Caim, no versículo 6, versículo 5, e Deus pergunta no versículo 6, por que andas irado? O versículo 5 termina dizendo que caiu o semblante de Caim. Deus se aproxima de Caim e diz, por que o teu rosto está revelando o teu coração? De onde vem tanta amargura em você? Por que tanto ódio em você? Cuidado, Caim, o pecado jaz à porta. É a primeira vez nas Escrituras que parece que Deus está personificando na figura de um animal ou de uma entidade perigosa o pecado. Cuidado, o pecado está atrás da porta. Se você bobear, ele vai te dar o bote e vai te destruir. Que pecado é esse? A amargura. Caim, eu vejo a amargura em seus olhos, eu vejo a amargura no teu jeito de andar, no teu jeito de ser, você mudou. Cuidado, Caim. E o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 25, ele diz, cuidado, para que vocês não se afastem da graça de Deus. E aí o autor vai dizer, não deixem que raiz de amargura brote, porque a raiz de amargura vai perturbar, e através da perturbação de vocês, muitas pessoas serão contaminadas. Isso é um grande inimigo para os nossos relacionamentos. Você não tem nada a ver com a história, chega alguém para você e diz, deixa eu desabafar algo contigo. Normalmente não é assim. Você sabe de fulano de tal? Você soube de fulano de tal? Aí a gente, hã? Como é que é? Igual Eva fez lá em Gênesis 3, né? Como é que é? Conta mais. Aí a pessoa começa a destruir a reputação de outra diante de você. E você que não tinha nada contra aquela pessoa, começa a olhar ela com uma certa indisposição. Começa a se entristecer, começa a amargurar, começa a formar juízo de valor. Isso é amargura. Lamentavelmente, muitas relações bonitas, que poderiam hoje ser fontes de grande alegria para as nossas vidas, foram perdidas, porque a gente permitiu que a raiz de amargura brotasse, desenvolvesse raízes e destruísse a outra pessoa no nosso coração. Deus chega para Caim e diz, combata esse pecado, mate esse pecado. Mas ao invés de matar o pecado, Caim leva seu irmão para o campo e o degola. Essa é a expressão que 2 Pedro usa, quando fala do assassinato de Caim e Abel. É uma adaga, dando a ideia de que ele corta o pescoço do seu irmão. Nós temos um outro episódio triste nas Escrituras, está no livro de Gênesis ainda, se você folhear algumas páginas, e lá para o capítulo 37, nós temos a história dessa família conhecida, de irmãos que têm problemas uns com os outros. Na verdade, 10 irmãos têm problema com um, porque falta sabedoria em José. Ele fala de uns sonhos megalomaníacos de poder. O pai de José tem uma predileção. Na época do Natal, ele vai no shopping, compra roupas de grife para José, e vai na feirinha de R$15, no bazar de R$1,99, de R$5, vai lá comprar as roupas para os outros irmãos. José vai desfilando com as vestes talares, as roupas festivas. Ele era usado para supervisionar os irmãos, enquanto os irmãos estavam suando para trabalhar. Um belo dia, seu pai pede que ele vá supervisionar, os irmãos o vendem,
queriam matá-lo num primeiro momento, depois alimentam uma mentira por mais de 20 anos de que seu irmão havia morrido. Nós sabemos o final da história, que José se torna o segundo homem mais poderoso do planeta. Seus irmãos vêm até seu encontro, e agora José tem toda a condição de se vingar de seus irmãos que o venderam para uma terra hostil. Primeiro queriam matá-lo, e veja só a interpretação que José faz da própria história dele, no capítulo 45, Gênesis capítulo 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José, tendo toda a condição de se vingar, de odiar, ele disse: vocês fizeram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Deus tinha um projeto muito maior, através da maldade de vocês contra mim. Quando nós vamos para o capítulo 50, o pai de José morre, Jacó, versículo 15, os irmãos dele estão preocupados, dizem uns para os outros: olha, José agora vai se vingar da gente, porque nós fizemos muito mal contra ele. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e de nos retribuir o mal todo que lhe fizemos. E aí eles bolaram um plano no versículo 16, contrataram um artista, chegou até José e disse: teu pai ordenou antes da morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos, perdoa o pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E enquanto esse artista contratado trazia para José toda a história do mal que ele sofreu, o texto termina dizendo que José chorou, porque a maldade que as pessoas fazem contra nós dói. Perdão não é você dizer que não está doendo mais. Perdão é você dizer: dói, mas eu entreguei a minha causa nas mãos de Deus. Dói, mas eu não vou carregar esse cadáver nas minhas costas, amarrado a mim, porque a amargura destrói quem carrega. Está doendo, não tem como eu fingir que nada aconteceu, mas eu vou absolver essa pessoa, eu vou entregá-la nas mãos de Deus, eu quero me libertar dela, porque eu quero viver. Perdão é resolver viver. Eu não quero carregar esse rancor mais, eu não quero carregar esse ódio mais. Está vendo? Desde que eu comecei a alimentar esse negócio, já fui no gastro, fez endoscopia, não deu nada. Fui no psiquiatra, fiz isso, fiz aquilo, não deu nada. Fui no endocrinologista, fez exame de sangue, disso, daquilo outro, gastei uma fortuna, não dá nada os meus exames. Eu não consigo dormir à noite, sou jovem, sou saudável, tem dor em tudo quanto é parte do corpo, e ninguém acha o que está acontecendo comigo. Eu sei que tem alguma coisa errada contra mim, médico nenhum acha, remédio nenhum alivia. Eu vou perdoar porque eu quero viver. Eu quero ser libertado desse inferno na minha alma, de carregar cadáver dentro do meu peito, trazer gente apodrecendo dentro de mim. Chega. José lembrou disso que os irmãos fizeram contra ele. E olha só a decisão que ele tomou. Versículo 10 diz que depois vieram seus próprios irmãos, se ajoelharam diante dele e disseram: nós somos seus servos. Aí no versículo 19, a primeira resposta de José: não temam, acaso estou eu em lugar de Deus? Eu vou perdoar vocês, porque só Deus é o vingador, eu não sou juiz de ninguém. Eu entrego sua vida nas mãos de Deus. Olha a segunda resposta que José dá: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José está dizendo: eu creio na providência de Deus. Deus usa inclusive o diabo amarrado numa corda como seu instrumento. Não usou o diabo na vida de Jó? O diabo só foi na vida de Jó até onde Deus permitiu ele ir. E qual é
a conclusão a que Jó chega: antes, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó tinha convicção que era Deus que estava tratando dele, e usando inclusive o adversário de nossas almas como um cão preso numa coleira para o atormentar. Se Deus usa inclusive o diabo em seus projetos misteriosos, você acha que Ele não vai usar pessoas que nós amamos, pessoas que professam a fé, para tentar causar dano à igreja? E na verdade, ao tentar causar dano, está causando um bem enorme. Porque quando alguém se levanta, quando partidos se levantam, quando há culto à vanglória, nós temos uma grande oportunidade para exercitar a humildade, exercitar o amor, exercitar o confronto justo, piedoso, olhar nos olhos. José faz isso: vocês fizeram mal contra mim, mas a providência de Deus tem outros propósitos. Minha vida é guardada por Deus, nele eu me refugio, minha confiança foi posta nele. E por fim, José dá a última resposta aos seus irmãos: não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Primeiro os irmãos de José se ajoelham e dizem: eis-nos aqui por teus servos. Agora José diz: não, eu não sou Deus para punir vocês. Eu creio na providência de Deus que fez com que todas as coisas cooperassem para o meu bem e o bem de vocês, e sou eu que servirei vocês. Eu cuidarei de vocês, cuidarei das esposas de vocês, cuidarei dos filhos de vocês. E assim José paga o mal com o bem. E assim José está vivendo o princípio de Jesus Cristo, que lá no Novo Testamento é trazido e diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O grande desejo de Deus é que tenhamos unidade. Só há uma maneira de termos unidade. Em primeiro lugar, é confessando essa tendência enorme para o partidarismo. A gente gosta do gueto, a gente gosta da roda de amigos, nós nos sentimos confortáveis ali, nós nos identificamos com o tempo ali, no mesmo jeito de pensar, e a gente pode se tornar intolerante com outros grupos de afinidade que pensam diferente e disputar em partidos, disputar espaço de poder. A gente preserva a unidade da igreja, a unidade do corpo que é de Cristo, não nossa, quando nós reconhecemos essa índole faminta por vã glória. É a glória que é disputada com a glória de Deus. Nós nos tornamos adversários ou competidores de Deus em buscar algo que Deus não divide com ninguém, que é a sua glória. A solução para a gente preservar a unidade da igreja, que é dada pelo Espírito Santo, mas que tem que ser mantida por nós, com muito esforço e diligência, a solução é: olhem para Ele, tendo tudo, se desapega a tudo isso, desce da eternidade para o ventre, desce da eternidade para a manjedoura, desce da eternidade para a carpintaria, desce da eternidade para a cruz, e da cruz ele recebe a exaltação do Pai, que lhe dá o nome que está acima de todo nome. Nada façais por partidarismo ou vanglória, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumiu a morte de cruz, e Deus o exaltou sobremaneira para lhe dar o nome acima de todo nome, e diante dele se dobrará todo nome, nos céus, na terra, para que todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Primeiro vem a humilhação, depois a exaltação. Se você quer ser exaltado na presença de Deus, não tem como fugir desse caminho. A escola da vida com Deus, a jornada com Deus é: primeiro deserto e humilhação, depois Canaã e exaltação. Primeiro é serviço, depois é galardão.
Inverter esses fatores é promover a vanglória, o partidarismo. Como é que eu posso ter alegria, mesmo com relacionamentos difíceis? Meu Deus, combata a amargura no teu coração. Não tem amargura não, ok, mas é ela lá e eu cá, tá bom? Pastor, não tem problema nenhum com aquela pessoa, mas, por favor, de preferência, fique 2 anos sem nem mencionar o nome dela para mim, tá? Não tem problema não, tá, pastor? Mas, ai, só falou, só arrepiei já, deu uns trem ruim. São raízes. Hebreus diz que ela brota, perturba e contamina. A amargura é mais ou menos aquele cadáver acorrentado em suas costas, que você tem que cortar a corrente e dizer, eu te liberto. Chega de cheirar coisa podre na minha vida. Eu quero viver. Está perdoado. Segue o teu caminho. Esse pecado foi lançado na profundeza do mar. Deus sabe todas as coisas. Vai usar isso para o meu bem. Minha boca vai ficar no pó. Vou precisar me humilhar. Mas está perdoado. Eu te emancipo. Chega, quero viver. Lembre-se, você não é Deus. Só Deus é juiz. Entregue sua causa nas mãos de Deus. Não tem coisa melhor para se fazer a não ser Deus. Todo o mal que fizeram está aqui, em tuas mãos. Agora eu vou pôr a cabeça no travesseiro e me faz dormir. E você vai dormir. Deus, o Senhor é soberano. Essa injustiça do presente, eu sei que terá um benefício por vir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu abraço essa verdade e volto a dizer, eu vou dormir na tua presença. E por fim, e agora dói. Agora dói. Deus me leve a servir quem for necessário eu servir, inclusive aqueles que me fizeram mal. Porque se vocês forem amigos dos seus amigos e orarem por aqueles que oram por vocês, a justiça de vocês não é de nenhuma maneira diferente da dos fariseus, que são amigos de seus amigos, religiosos com os membros de suas sinagogas. Aí Jesus diz, a justiça de vocês tem que exceder em muito a justiça dos fariseus. Como? Se alguém te chamar para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir a túnica, dê a capa. Se sacrifique. Eu vou servir você, diz José. Vou servir as esposas de vocês e servirei aos filhos de vocês. Assim José paga o mal com o bem. Fala ao coração de seus irmãos, que achavam que eram inimigos dele. E José cumpre a lei de Jesus Cristo. Amarás o próximo, não como a si mesmo, mas como eu vos amei. Novo mandamento vos dou. Não é fácil desenvolver alegria. A alegria nas Escrituras é sinônimo de contentamento. Eu não tenho o sentimento, alegria, mas eu tenho a disposição de buscar com toda a minha energia o contentamento em Deus. Contentamento está difícil, não estou aguentando, mas eu não largo os pés de Deus. Eu me agarro à soberania dEle, e eu sei que a noite passa para chegar amanhã. Eu sei que o choro da noite vai dar lugar à alegria que vem pela manhã. Eu sei que a prova de hoje cederá à conquista de amanhã. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, levantará a minha vida. Não é a alegria de sorriso nos lábios, coração que rejubila como se tudo estivesse bem, um mar de rosa. É estar enfrentando a tormenta, se necessário for, ter o contentamento adestrado, cabrestado, domesticado, de que Deus me chamou para andar com Ele, entregar toda a minha causa nas mãos dEle, ouvir-lhe a voz e seguir os passos dEle. É isso que Pedro fala na primeira carta. E a gente pode terminar
essa reflexão de Filipenses 2, lendo a primeira carta de Pedro no capítulo 3. Aí você vai dizer, poxa vida, esse padrão de Jesus Cristo é pesado demais, né? Olha só, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. O padrão de Jesus Cristo é pesado, viu, meus irmãos? E talvez alguns de vocês estejam dizendo, é impossível. É mesmo. Jesus concorda. É impossível para os homens, mas os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Se estivermos em Cristo, Ele pode nos fazer ir muito mais longe, voar muito mais alto, progredir muito mais. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, cheios de compaixão, amigos que se amam, gente misericordiosa, que sente a dor do outro e ajuda um ao outro, humildes. Como é que eu sou humilde? Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Bênção por herança. Veja só, tem um outro texto aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, talvez na sua mesma folha, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Esse Cristo, Pedro diz no verso 22, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. E lembre-se, eu não tenho condições. Tem. Pedro termina dizendo que, por conta das feridas de Jesus, de sua obra de morte e ressurreição, nós fomos sarados do egoísmo, da vaidade, da vanglória, da arrogância. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Nós somos mais de 2 dúzias de pessoas aqui. Essas 2 dúzias de pessoas podem constranger e transformar uma igreja inteira através do amor e do serviço. Dezenas de famílias com quem vocês convivem diariamente podem ser profundamente impactadas por uma vida de humildade e de serviço. Dezenas, talvez centenas de amigos, hoje, amanhã e nos próximos anos, podem receber uma influência eterna através de uma postura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.